Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o significado das nomenclaturas que existe no programa Camera Raw aqui do Adobe Bridge e que é parecido com todos os Camera Raw aqui, porque ele é da Adobe também, né? O Lightroom também usa o Camera Raw e o Photoshop principalmente, porque esse aqui é do Photoshop, né? Do CS5. Eu vou fazer um alerta para vocês sobre os comentários que aparecem aqui nos meus vídeos. Existem algumas pessoas que não se identificam, não tem fotografia no nome, não tem nome verdadeiro, e muitos desses vêm colocar respostas técnicas aqui nos comentários, em algumas perguntas. Alguns desses, quando tá certo a resposta, eu deixo aqui e não interfiro, mas quando tá errado eu entro e interfiro, porque acaba atrapalhando o aluno quando vem uma resposta assim muito incorreta aqui e essa pessoa que coloca essa resposta ainda acha que ela está correta e acaba no final só enrolando, e no final da explicação ele diz que se você não entendeu, não se preocupe porque é difícil mesmo. Então esse tipo de resposta para perguntas técnicas e matemáticas não é possível, porque se alguém responde que se você não entendeu porque é difícil, é porque essa pessoa que respondeu também não entendeu, né? Se isso é tão difícil para ela, é porque ela não entendeu nada. Então eu vou deixar avisado aqui, se a resposta de qualquer pergunta que tenha aqui estiver errada, eu vou ter que interferir, né? Porque eu não posso deixar uma resposta errada aqui como se fosse verdadeira, né? E isso vai acabar atrapalhando em muito quem está aprendendo. Antes de começar a aula eu vou mostrar por que eles estão errados, né? Porque esses dois que comentaram que eu estava errado, eu vou mostrar por que eles estão errados. Aqui na quarta aba, né? Que é essa aba aqui, tem essas três abas de cores aqui, que é a matiz, que é a cor, né? A saturação e a luminescência. Nessas três abas aqui, elas não mudam cores, né? Elas são canais independentes de cada cor dessa aqui. E essa cor aqui, se eu pego o azul aqui, ó, eu não consigo tirar fora esse azul totalmente. No máximo que eu consigo é interferir nas cores aqui, mas eu não consigo corrigir cor nenhuma aqui, porque esses canais independentes de cores aqui, eles não servem para corrigir uma cor que interfere numa cena, como é o caso dessa fotografia aqui. Nesse caso aqui, é só por aqui mesmo, porque aqui é a coisa mais fácil que tem, né? Porque aqui é só corrigir a cor que está invadindo e mais nada. E já está pronto aqui, né? Rapidinho, sem problema nenhum. Só com um pouquinho de cuidado aqui, para deixar as cores o mais correto possível. E está pronta a imagem aqui, sem problema nenhum. Enquanto nessa quarta aba aqui você não consegue fazer nada disso, né? E eu vou mostrar no final desse vídeo aqui por que elas servem. Bom, então vamos lá, ó. Aqui no Adobe Bridge, aqui nessa primeira aba, né? O Adobe Bridge, como todos os programas, tem muita ferramenta, né? Então essas ferramentas aqui já está explicado aqui nos outros vídeos anteriores aqui do Bridge. Eu vou entrar aqui nas principais aqui das cores, porque foi uma pergunta que um dos alunos fez aqui nos comentários, e eu fiz esse vídeo aqui para tentar explicar essa parte aqui das cores, né? Aqui no Camera Raw e em alguns outros programas, alguns desses nomes mudam e alguns outros nomes não mudam, porque são nomes já estabelecidos pela academia, né? E esses são nomes oficiais. Aqui no caso do Camera Raw tem essa temperatura aqui, que é a temperatura da cor mesmo, né? Para cá é uma temperatura fria, né? Que a gente sabe que o azul aqui para nós é uma cor fria, e o amarelo, o laranjado, o vermelho é uma cor de tonalidade quente, né? Então por isso é temperatura aqui. Aqui debaixo, nesse colorir, que é o que a gente fez naquela outra aula de correção de cores, como ele já diz aqui, né? Colorir é para a gente trocar as cores da fotografia, né? Para a gente corrigir alguma outra cor que está invadindo. Nessa foto aqui, por exemplo, dá para notar um leve magenta aqui por cima. Então é só puxar um pouco mais para o verde, que esse magenta já fica um pouco mais neutralizado, né? Então esse colorir é para trocar as cores aqui da fotografia. Exposição é a mesma coisa que a exposição da câmera, a fotometragem dela, né? Aqui subexposto, superexposto, e o mais ou menos correto, mais ou menos aqui, assim, né? Daí para cá subexposto, para cá subexposto, superexposto.
Essa recuperação aqui, ela serve para dar, eu vou ligar aqui as marcas, que quando alguma foto estoura, né, aqui se estourar esse vermelho aqui, porque tem essa marquinha ligada aqui, se estourar esse vermelho aqui nas partes da fotografia, significa que ela já não tem mais detalhamento, né? Esse recuperação aqui, ele serve para colocar um cinza em cima de toda a fotografia, para tirar esse estouro de luz que existe na imagem. Ele não corrige a imagem, mas ele tira um pouquinho assim dessa impressão do estouro aqui da imagem, né? Então ele só coloca um cinza por cima, bem fraquinho, para que a imagem não fique estourada. Esse luz de fundo aqui, ele vai clarear principalmente essas partes da sombra aqui, ó, todas essas partes internas, essas partes muito escuras aqui. Essa luz de fundo, ela vai fazer com que apareça melhor essas partes na sombra ali, né, no escuro mesmo. Esses pretos aqui, ele acrescenta a cor preta dentro da imagem. Eu vou desligar essa marca aqui para vocês verem aqui que ele, além de acrescentar o preto, ele aumenta um pouco o contraste da imagem, né? Ele vai principalmente acrescentar a cor, né, preta, onde já está meio escuro, né? Então ele sente que aqui esses pedaços são os pretos, né, as partes mais escuras, e ele coloca esse preto em cima dessa parte escura, já aumenta um pouco o contraste da imagem, né? Vou tirar aqui para a gente ver. Esse brilho é quase a mesma coisa que a exposição aqui, né? Só que ele aumenta mais o brilho aqui nessas partes claras da imagem e um pouco menos aqui na parte escura, mas ele aumenta os dois de qualquer jeito, né? Ele acaba sendo um auxiliar dessa exposição. O contraste é para a gente aumentar essa diferença entre as cores, né? Aqui a gente pode ver, eu vou puxar aqui um pouco mais para a gente ver de perto. Aqui a gente consegue ver que ele tem pouco contraste, porque as partes que deveriam ser preta na imagem, ela não está preta totalmente, e onde deveria ser mais claro, né, ele não está tão claro assim. Então a diferença entre o preto e o branco é muito pequena, né? Dentro daquela tabela de cinzas, a gente consegue ver que nessa falta de contraste, ele não tem o preto profundo na imagem. E aqui, se eu mudo o contraste só para mais contraste, a gente já consegue perceber que esse preto já ficou bem mais preto e o branco clareou, né? E essas cores também já ficaram um pouco mais fortes, porque aumentou esse contraste da imagem, né? Então aqui a gente consegue ver o pouco contraste, muito contraste. Então muito contraste é onde tem mais preto e muito branco. E uma imagem com muito pouco contraste, onde quase nem tem preto, e mesmo o branco não é aquele branco muito claro, né? Então ele tem muito pouco do preto profundo e do branco profundo. Aqui o certo é um pouquinho mais, né? Aqui debaixo, nessas três linhas aqui, ele já tem essa claridade que o nome não tem muito a ver, né? Porque ele dá um pouquinho mais de contraste e deixa um pouco a imagem um pouco mais dura, com um foco muito forte, né? E aqui ele coloca já um filtro assim que diminui essa visualização, ele diminui a nitidez da imagem, né? Ele cria essa névoa por cima assim, e isso é um filtro, né? E dá para ver que ele acaba destruindo todos os detalhamentos da imagem, né? Aqui é o centro, né, que seria o zero mais ou menos, aqui o correto, e aqui com essa claridade no máximo, que vai dar um contraste maior, vai dar cores mais fortes, e aqui que ele vai colocar um filtro suavizando tudo, né? Esse tipo de filtro aqui, ele é muito forte para ser usado, né? Porque dá para ver que muda muito. Eu normalmente só uso esse filtro aqui quando é alguma foto de pessoa assim que tenha muita ruga, né, que tira um pouquinho assim, mas só de pouquinho assim, né? Se usar demais dá para perceber muito fácil, né, que está usando um filtro. Essa vibração aqui, ele vai fazer com que as cores fiquem mais saturadas aqui. Ele aumenta um pouco a coloração. Eu vou ampliar aqui essa parte aqui para a gente ver, que é onde tem bastante cor. Ele vai aumentar essa intensidade das cores ou diminuir, ó. Aqui ele fica meio pastel assim a coloração da imagem toda, né? E se eu colocar toda a vibração aqui, você vai ver que as cores ficam mais fortes e bem mais visíveis, né? Mais fortes.
ele acaba saturando um pouco as cores também, mas eles chamam essa saturação de vibração porque ele aumenta essa excitação ao olho à cor, né? Então por isso ele faz essa vibração nos olhos. A saturação é quase a mesma coisa, só que ele deixa a cor muito mais saturada, né? Ele deixa a cor mais pura, assim, ele enche dessas cores saturadas, né? Ele enche só da cor, assim, sem cinza, sem branco. E se eu tiro toda essa saturação da foto aqui, ela acaba virando uma preto e branco aqui, porque tirei as cores todas aqui, né? Aqui eu saturo as cores e aqui eu tiro essa saturação de cores. Então a saturação de cores é quanto dessa cor tem na imagem. Aqui seria mais ou menos o normal, né? Ele estaria mais ou menos por aqui o normal. E se eu acrescento mais dessa saturação da cor, a cor fica muito forte na imagem. Então acaba deixando essa imagem meio fantasiosa, né? Meio saturada demais aqui, né? Com muitas cores. E se eu aumento essa vibração ainda, ele ainda acrescenta um pouco mais aqui nas outras partes. Vou clicar no padrão aqui para voltar tudo a zero. Tirar essa saturação também aqui total. E vou para outra aba aqui, ó. Nessa aba de linha aqui, é para corrigir também um pouco desses realces das sombras, das cores, né? Então isso aqui ele acaba mudando um pouquinho mais na imagem, né? Ele acaba dando mais clareada, mais detalhes em sombras, né? Eu particularmente eu nunca uso isso porque eu realmente não preciso disso, né? Porque não tenho por que mudar, né? Aqui eu posso mudar manualmente, né, a tonalidade da imagem. Então essas outras ferramentas aqui, elas servem também como correção da imagem aqui, para que a gente tenha um pouco mais de opções, mas eu nunca uso isso porque acaba não tendo tanta utilidade, porque eu não faço um tratamento tão extensivo na fotografia, né? Eu deixo o mais próximo do natural possível e tento corrigir tudo na hora de fotografar, né? Então nessas curvas de cores, paramétrico, aqui isso não tem muito o que usar, né? Essa aqui a gente pode mudar aqui, né? Eles têm os automáticos aqui. Acaba mudando um pouco, mas isso é fácil de se fazer no outro lado ali, né? Eu vou cancelar aqui, porque senão tem que voltar tudo a zero lá. E vou abrir de novo. Aqui na terceira aba ele tem essa nitidez aqui. Eu vou deixar a foto um pouquinho mais clara aqui para a gente poder ver, né? E tirar um pouco desse magenta. Aqui na terceira aba ele tem essa nitidez aqui e a redução de ruídos. Eu vou pegar essa parte aqui que está mais colorida aqui, ó, e a gente vai ver esse detalhe aqui e vou mostrar para vocês aqui nessa intensidade, ó, da nitidez, ó. Se eu aumento essa intensidade, dá para ver que ele foca um pouco mais a imagem, e é essa a diferença entre o filtro low pass aqui e sem o filtro low pass. Então essa diferença de ter o filtro low pass ou não ter o filtro low pass não faz diferença alguma, porque todos esses programas corrigem isso, né? Essa nitidez. Eu também não uso essa nitidez porque eu tento fazer isso sempre na hora de fotografar, né? Aqui é o raio, né, da nitidez, assim, a quantidade de nitidez que ele vai dar a mais aqui, e dá para ver que ele aumenta muito, né? Se a gente clicar aqui no visualizar, dá para ver que fica bem mais nítido, mas ele cria um pouco dessa aberração em volta aqui, né? Aqui também no detalhamento, né? Então tudo que é jeito, né, eu posso aumentar essa nitidez. Esse mascarando aqui é uma máscara para suavizar um pouco esse extremo dessa nitidez, né? Porque se a gente olhar aqui de como a foto tá no original e como ela fica, ela acaba tendo muito dessa granulação aqui em volta, né? Desses pontos tudo. Então esse mascarar aqui, ele acaba tirando um pouquinho mais dessas marcas muito fortes, né? Luminescência é a quantidade de cor, né? É o luminescente, é essa cor iluminada. Então se você pegar numa mesa de luz e colocar um filtro ali, esse brilho que esse filtro vai ter nessa contraluz, né, que a luz vai estar iluminando essa cor, isso é a luminescência. Então aqui é na redução do ruído, né, essa luminescência, ele vai perder aqui, ó, o foco, né? Vai deixar um pouco mais escuro o contraste, a cor, que não muda quase nada,
e o detalhe da cor. Então esses detalhes aqui quase não mudam nada, né? Essa redução de ruído na luminescência aqui, ó, ele só acrescenta uma parte, assim, uma névoa em cima. Vou mostrar para vocês aqui o que é a luminescência. Luminescência é a emissão de luz por uma substância quando submetida a algum tipo de estímulo de luz, reação química, radiação ionizante. Então, nesse caso dele aqui, seriam esses objetos que têm a propriedade de criar luz através de química, né? Como esses papéis fosforescentes, né? Então ele cria essa cor com luminosidade própria. Então ele cria uma cor mais viva. Voltando à fotografia, né? Nessa terceira aba aqui, essa luminescência aqui, que ele diz aqui, ele usa como um filtro só, né? Ele não muda nenhuma das cores nem nada, ele só suaviza um pouco mais a imagem, assim como a gente consegue ver aqui, né? Na imagem toda, não dá até para ver aqui na imagem toda. Usando essa primeira aqui, ele só dá essa suavizada na imagem, né? Ele chega a apagar aqui, ó, dá para ver nesse detalhe aqui, ó. Se eu coloco muito aqui, ele chega a sumir até o que está no texto ali, né? Então esse detalhe da luminescência aqui do Camera Raw, ele faz com que você perca essas cores vivas aqui que tiverem na imagem, né? Aqui o contraste da luminescência, ele muda um pouquinho só o contraste, e a cor ele vai deixar com menos cor e com mais cor para cá, né? A esquerda mais cor, direita menos cor. Nessa outra quarta aba aqui, que teve dois aqui nos comentários dessa aula de tratamento de cor aqui, né? De correção de cor através do Camera Raw aqui do Adobe Bridge, o que eles falaram lá está completamente errado. Eu vou mostrar para vocês aqui num detalhe. Nesse detalhe aqui tem várias cores, né? Tem azul, amarelo, vamos ver um com verde aqui embaixo. Aqui ainda tem o verde, aqui tem azul, amarelo, verde, vermelho e tudo, né? Aqui estamos na quarta aba, essa aqui é a primeira, segunda, terceira e quarta aba. Aqui tem o HSL tons de cinza. Se eu clico aqui, a foto vira preto e branco na hora, né? Então ele usa só a tonalidade cinza. Esse HSL, ele significa Hue, que é matiz, Saturation, que é saturação, e L, que é a quantidade aqui, né? Eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o HSV, né? Que é aquele HSV que está ali ele chama HSL, né? Mas HSL ele deve usar essa luminosidade junto, né? Aqui explica o que é a saturação, né? A saturação em colorimetria e também no modelo de cor HSV ou HSB, né? Saturação ou grau de pureza da cor é um parâmetro que especifica a qualidade de um matiz, né? De cor pelo grau de mesclagem do matiz com a cor branca, sendo usual referir-se também à reflectância da amostra como um atributo daquela cor. As outras modalidades são o matiz e a luminosidade. Às vezes usa-se uma quarta dimensão, o canal alfa. Aqui no modelo HSL, né, que tem a luminosidade junto, significa isso, ó, gradação de saturação no modelo HSL, que é o que está no Camera Raw. Então, 0 grau de saturação é o que estava no cinza, e 100% de saturação é onde a cor vai ficar muito mais pura, né? Assim, ele vai ter só a cor sem essa mistura do cinza ou preto. No modelo HSV, ele tem 0 saturação de branco, né? Quando ele está no 0 saturação, as cores ficam brancas, e no 100% de saturação das cores, ele tira todo esse branco da mistura, e no HSL ele tira todo o cinza da mistura das cores. Então, a matiz são as cores puras, né? Como diz aqui, a correlação matiz-comprimento de onda de luz, né? Matiz
é a cor pura de luz, né? Então aqui são a numeração das cores, né? E aqui são as cores sem misturas, né? Essas matizes aqui, elas são calculadas por esses nanômetros aqui, né? Então a cor violeta aqui, ele está no 400 nanômetros, né? Na faixa de onda do espectro eletromagnético. Então isso é uma faixa muito pequena de luz, né? Mas mesmo assim ele está nesse 400 nanômetros. Essa cor esverdeada indo para o azul aqui está no 500, aqui já no laranja está indo para o 600, no vermelho 700 e no infravermelho 800. Então do ultravioleta, que dá uns 300, até o infravermelho uns 800, é onde ocorrem as cores visíveis dentro da nossa atmosfera. Então essas cores visíveis que a gente vê se chamam matizes, porque elas são as cores puras, né? E dentro dessa ideia do HSV aqui, que é o Hue, Saturation, e aqui o V é o valor, né? E aqui, nesse gráfico aqui, mostra o que é isso. Aqui é a matiz, que é o tipo de cor, né? A tonalidade da cor. Aqui a saturação do cinza, né? Do branco ou do preto para a cor, né? Aqui é pouco saturado e aqui muito saturado. E aqui o valor do preto ao branco. Então esse é o sistema HSV, né? O HSL vai ser a mesma coisa que esse aqui, porque esse aqui ele está escrito em valor e o outro em luminosidade, que é o L, né? Então aqui é baixa luminosidade e aqui muita luminosidade. Então HSV e HSL é quase a mesma coisa ali. Ele vai mudar um pouquinho na numeração ali, mas é a mesma coisa, ele funciona igual, né? E aqui dentro dessa quarta aba aqui, que eles falaram que dava para fazer a correção das fotos todas, então infelizmente aqui não dá mesmo assim, né, para fazer correção de cor, a não ser essa cor pontual. Cada um dessas linhas de cores aqui, ele corrige cada uma dessas tonalidades aqui, ó. Esse vermelho aqui, ó, dá para notar que desse lado aqui ele é meio magenta, ó. Aqui tem esse número em magenta, ó. Vai ver que se eu passo para cá, essas cores, ó, ficam magenta, ó. Esse vermelho, esse magenta que já estava magenta fica do mesmo jeito. E aqui, se eu passo para o amarelo aqui, ó, para o mais vermelho, ele acaba mudando essas cores, mas independente, ó. Ele muda só o vermelho aqui, esse outro aqui também, ó, ele vai mudar só esse laranja aqui, ó, que tem aqui, né? Ele muda para mais vermelho ou para mais amarelo. Esse aqui ele vai mudar de amarelo para meio esverdeado, ó. Ele só vai mudar essas cores meio amarelas, ó, que ele vai ter essa diferença entre o amarelo e meio laranja aqui. Aqui os verdes, dá para ver que só as folhas mudam de cor, né? E aqui esse azul meio marinho aqui não tem nada meio azul marinho, então não vai ter nada que apareça. Aqui vai ter o azul, né, que a gente consegue ver ali o negocinho azul ali já mudando de cor. E aqui magenta e roxo, né, que vai ter essa diferença do azul e do magenta. E aqui o magenta mesmo aqui que muda o número 12 aqui, que estava mais para o magenta, né, esse númerozinho aqui. E a gente consegue ver aqui que por essas abas aqui a gente não consegue corrigir a imagem toda, né? A gente consegue corrigir cores pontuais, a cor específica dentro dessa imagem, né? Aqui é o clareamento e escurecimento da cor, né? Ele está como matiz, saturação e luminescência aqui, o HSIL, né? O iotons de cinza aqui em cima. Então pela matiz a gente já viu que ele só muda essas cores independentes. A saturação, ele vai saturar ou não essas cores independentes também. Aqui, ó, pouco saturado, muito saturada. Mas em volta nada muda. Tá vendo? As outras cores nada mudam. Aqui também, ó, pouca saturação, muita saturação. Então, o laranja, onde tem laranja aqui, fica ou saturado ou não saturado, né? Ou cinza. Aqui também, os amarelos ficam de cinza para amarelo saturado. Verde da mesma forma, cinza e verde mais saturado. Aqui, como são essas folhinhas só meio escuras, elas não vão aparecer muito. E aqui esse azul que não tem muito aqui na imagem. Aqui o outro azul que também vai ter ali, que a gente consegue ver na parte de baixo, que ele satura ou não. E aqui
o roxo, né, que é o violeta, que tem pouco violeta aqui na imagem, e aqui o magenta, que tem o número 12 ali, que vai aparecer ou não. Aqui a gente consegue ver que tem um magenta em toda a cena, então toda a cena aqui muda um pouco para o magenta por causa desse magenta na imagem toda. E aqui na outra, no L, aqui, que é a luminescência, é a mesma coisa, ele vai clarear só as cores pontuais e mais nada. As cores específicas que elas conseguem corrigir aqui, né? Esse tipo de ferramenta aqui, ele não consegue corrigir a imagem toda, né? Ele tira só as cores específicas e tem que usar com cuidado isso aqui para que não falsifique demais a imagem, né? E aqui também, aqui é só clicar no converter em tom de cinza, acabou, virou foto preto e branco. Então aqui a gente consegue ver que não tem nada a ver, né? Você não consegue fazer nada com essa quarta aba aqui, a não ser corrigir cores específicas dentro da imagem, mais nada. Esse outro aqui na quinta aba tem essa dividir tonalizações, ele vai mudar um pouco as cores também aqui, e ele vai criar uma saturação nessas cores, ó, nessa imagem toda. E nessa matiz aqui, saturação, ela também, ela corrige algumas cores, né, e muda outras. Só que isso aqui é extremamente difícil de usar, né, porque você tem que corrigir ela específica para que não mude as outras cores também. Eu, para falar a verdade, só uso essa primeira aba e essa outra aba aqui dos efeitos aqui, que eu faço uma vinheta, só isso que eu uso. Nessa outra a sexta aba aqui é a correção de lente, que daí ele já cria distorções aqui ou não, né? Então isso aqui eu também nunca uso, né? Isso aqui é uma distorção, deixa eu ver que tipo, aqui é uma abaulada, né? Eu posso mudar essa distorção da imagem. Aqui eu posso mudar verticalmente aqui e esticar ela. Aqui horizontal. Aqui eu consigo fazer ela girar. E aqui redimensionar, né? Deixar menor ou maior para poder encaixar dentro do quadro aqui. Vinheta da lente aqui, a gente pode fazer também por aqui, né? Mas eu também nunca uso isso aqui. E esse perfil também não sei nem como fazer, né? Ativar correção de perfil da lente. Isso aqui precisa colocar aqui dentro dessas pré-definições aqui de lente, essas coisas assim, para poder usar essas correções. Mas eu nunca uso isso, né? Eu uso só esse FX aqui, que vai dar a vinheta, que eu posso controlar ela aqui e controlo várias coisas nela, né? Eu consigo controlar a intensidade dela. E essa primeira ferramenta aqui, que é para dar esse tratamento básico na imagem. Fora isso eu já não uso nada, né? Acho que dá para entender um pouco melhor aqui do que são esses nomes, né? Que tem esses nomes esquisitos. Às vezes a gente precisa ler um pouquinho mais assim sobre esse tipo de nomenclatura, né? E o que ela significa, para que a gente fique um pouco mais a par desses nomes aqui, para que a gente entenda e saiba o que esteja fazendo e falando, né? Normalmente a luminescência, contraste, matiz, essas coisas são sempre iguais em todos os programas, né? Esse aqui foi do Adobe Bridge aqui no Camera Raw, e depois eu dou uma olhada dentro do Photoshop ali para ver se tem algum outro tipo de nome muito esquisito ali, que no próximo vídeo que eu fizer eu já explico esses outros nomes também. E caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar aqui nos comentários, mas eu só vou pedir para vocês que fiquem muito atentos às respostas que dão, né? Essas respostas de terceiros, porque já veio muita resposta errada aqui nos comentários, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero ter ajudado. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.